Olá você que visita nosso perfil, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Juan Fórima, sou advogado e quero registrar aqui alguns dos principais direitos que você tem quando vai viajar. Também quero tirar aqui algumas das principais dúvidas referente a quando seu voo é cancelado ou atrasa. Quero te explicar como que funciona o Instituto ali dos danos morais, que é uma das principais vias de reparação quando você sofre um dano devido ao atraso ou cancelamento do seu voo. Então, pessoal, para começar a falar desse tema, a gente tem que visitar aquelas que, na minha opinião, são as duas principais resoluções da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, sobre esse tema. São elas a Resolução número 141 de 2010 e a Resolução número 400 de 2016. Enquanto a Resolução número 141 de 2010 vai tratar sobre o atraso e cancelamento de voos, a Resolução número 400 vai tratar sobre as regras gerais de transporte aéreo. E aí o que a gente vai ver é que a primeira situação ali seria o atraso do voo. Então, quando falamos sobre o atraso do voo, logo que tem essa informação, a companhia aérea tem a obrigação de informar ao passageiro também. E caso este solicite, este tem direito a conseguir essa informação por escrito. Aí a gente tem aquela questão, Juan, mas eu vou solicitar e eles vão dizer que não verbalmente, como que eu vou ter uma prova que eu solicitei? Então, pessoal, hoje em dia tudo ajuda a provar. Conversas de WhatsApp, uma gravação do áudio ali no aeroporto, às vezes um vídeo, certo? Eu sei que nesses momentos fica tudo uma bagunça, porque o voo está atrasado, tem centenas de passageiros muitas vezes no pé do pessoal do embarque pedindo informações e não tem nenhuma informação. Mas o passageiro ele não tem nada a ver com isso, ele tem direito a ter as informações porque ele se programou para realizar a sua viagem, tá bom? Então, desde já eu te informo que se esse atraso for passar de 4 horas de duração, o passageiro tem direito a reacomodação, reembolso ou então conclusão da viagem por outro meio de transporte, que seria ali os casos que tem uma escala de voo ou algo nesse sentido, tá bom? A resolução da ANAC também fala, pessoal, que caso o voo vá ser cancelado, o passageiro tem direito a ser avisado com 72 horas de antecedência. Eu estou passando essa série de informações para que você tenha conhecimento dos seus direitos. Talvez você já tenha aí a pergunta, eu passei por uma situação que não respeitaram esses direitos. E agora? Bem, pessoal, ainda tem uma série de direitos que eu vou estar compartilhando com vocês, mas eu já posso dizer que o simples fato de um direito desse ter sido desrespeitado, por si só, não gera o dano moral propriamente dito e o direito à indenização. Porque aí estaríamos diante de um dano moral chamado in re ipsa, ou seja, pelo simples fato. E no Brasil não é adotada essa teoria nesse caso. Mas, se seu direito foi desrespeitado e você sofreu um dano decorrente disso, é importante guardar todas as provas, juntar essas provas, porque aí sim, com o direito desrespeitado e com as provas de dano devido a isso, você consegue estar ali pleiteando indenização, dano moral. Então você pode perguntar, que tipo de prova? Como eu já falei anteriormente, gravações de áudio, vídeo, conversas de WhatsApp, comprovantes de compra do bilhete, marcação da passagem. Eu estou com um caso nessa área que minha cliente estava na Argentina. Ela estava vindo de Bariloche, estava fazendo uma escala, salvo engano, em Buenos Aires. E aí, nesse dia que o voo dela foi cancelado, a Fernanda Gentili também estava tendo um voo cancelado e fez uma série de postagens no Instagram. Então a gente está utilizando as postagens da Fernanda Gentili, que é uma figura pública, para comprovar que minha cliente, claro, com o bilhete dela, também estava naquela situação de voo cancelado. Então, daí a gente vê que muitos meios de prova podem ser utilizados para formar a convicção do juiz. O importante é que a gente dê elementos suficientes para que o juiz e um eventual turma recursal se convençam de que aquele dano realmente ocorreu. Então, outro caso que eu posso citar para vocês é que uma das clientes que eu estou atendendo atualmente, ela ia voltar da viagem aérea direto para ir para o aniversário da prima. Então, se atrasasse um pouco, já iria dar problema. Então, isso fez com que ela perdesse o aniversário de 50 anos de idade da prima, gerando ali todo um transtorno, porque era um momento familiar importante. E aí tem outra teoria que já eu vou tratar com vocês, mas agora eu quero continuar falando sobre seus direitos durante a viagem aérea, tá bom? Pessoal, outra coisa que às vezes acontece, infelizmente, é a preterição do passageiro. Ou seja, você está ali na hora de viajar, seu voo vai sair, mas não tem vaga para você. Como assim? Você comprou a passagem, mesmo assim não tem vaga para você? Também costumam chamar isso de overbooking, né? Que seria ali o voo cheio, algo nesse sentido. Cabe dizer que no caso de overbooking, a companhia aérea também tem a possibilidade ali de negociar com você alguma compensação pelo atraso do seu voo, já que você, em regra, seria alocado em outro voo. Você não é obrigado a aceitar, mas caso aceite, diminui sua chance ali de um eventual dano moral, já que vocês estão fazendo uma nova negociação em cima daquele transporte que foi pactuado. Pessoal, algo que você também tem direito durante seu voo é a assistência material. O que é assistência material? Então, nos casos de atraso, cancelamento do voo, interrupção ou preterição de passageiros, você tem o direito
você tem direito à assistência material, que seria uma série de assistências que você não tem a obrigação de arcar e, por isso, a companhia aérea estaria ali obrigada a arcar com esses gastos. E ainda, quando o atraso do seu voo for superior a 4 horas, você tem direito à hospedagem, ou seja, você tem direito a um lugar para dormir, para se acomodar, pois muitas vezes os voos são cancelados e vão ocorrer no outro dia. E aí, pessoal, o artigo 16 da Resolução 141, que eu já falei para vocês, ele vai prever que tão logo seja solicitada, a companhia aérea tem essa obrigação de fornecer esses direitos que eu elenquei para vocês. Então anota aí, Resolução 141 e Resolução 400 da ANAC. São os dois principais diplomas que você tem que estar de posse quando for realizar sua viagem aérea. Você tem que carregar ela debaixo do seu braço, ou melhor, na palma da mão, já que ninguém mais larga o celular. Então, pessoal, já se encaminhando para o final dos nossos esclarecimentos, quero falar com vocês sobre o caso de esses direitos serem desrespeitados. Muita gente já ouviu falar ali da teoria do mero aborrecimento, que é um despacho padrão, parece que muitos juízes costumam colocar, mas que não é o que vigora hoje em dia. Hoje em dia a gente tem jurisprudências muito firmes no sentido de que, se você comprovar o dano, você tem direito à reparação, à indenização do seu prejuízo. Muitas vezes, ao sofrer um desses constrangimentos, você não está sabendo dos seus direitos. E por isso mesmo eu quero te confirmar, você tem esses direitos, pode exigi-los e, caso eles sejam desrespeitados, não precisa ficar desmotivado ou desmotivada para correr atrás de uma reparação. Por quê? Muitas vezes, devido a ouvir falar dessa tal teoria do mero aborrecimento que a gente ouve na internet, onde os juízes, às vezes, dizem que todos aqueles atrasos, constrangimentos não passaram de um mero aborrecimento do dia a dia, as pessoas pensam que esse é o principal entendimento do judiciário, o que não é verdade. O judiciário tem sim se debruçado sobre as causas, tentado entender qual o constrangimento que a pessoa sofreu naquele caso. Então parte aí do seu advogado ou da parte que vai estar pleiteando ali, até mesmo no tribunal de pequenas causas, né, na vara especial, explicar bem qual foi o constrangimento sofrido. Porque não basta o desrespeito ao direito. Você tem que provar também, para conseguir eventuais danos morais ou reparações, qual o constrangimento, qual o dano que você sofreu. Você perdeu o aniversário da sua amiga, você se atrasou para um evento importante, você teve que remarcar suas férias. Todos esses são motivos, muitas vezes utilizados em causas ganhas. Sempre que você se vê diante de uma situação como essa, guarde todas as provas, pegue o contato de outros colegas que possam servir como testemunhas de que você sofreu aquele dano. Isso vale não só para voos, mas para todas as situações que você acredite ensejarem dano moral na sua vida. Você tem alguma dúvida sobre esse tema? Já deixa aqui nos comentários porque eu conto com sua participação. E saiba, qualquer coisa, seu advogado está aqui.